Olá, amados catequizandos, catequizandas, como vocês estão? Tudo bem? Como está sendo esses dias aí de isolamento social? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, em segurança e com saúde também, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, retomar alguns pontos do que nós conseguimos passar para vocês, né? Naquele primeiro encontro. Nós vamos aprofundar um pouquinho hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo e o que ele veio trazer para nós, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem do reino de Deus, né? Que mensagem é esta? Então, quando a gente fala no reino de Deus, dá a impressão que a gente está falando de algo futuro que ainda vai acontecer, né? E de certa forma, sim, em plenitude, tudo será reino de Deus, né? Na plenitude. Mas esse reino começou a ser implantado lá ainda no Antigo Testamento, né? Quando Deus vai nos preparando, vai conversando, vai se revelando para o seu povo. E na plenitude dos tempos, quando este povo estava maduro o suficiente para acolher a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho único, Filho de Deus, né? Então Jesus se encarna na humanidade e ele vem então com essa missão de implantar o reino de Deus aqui para nós, entre os eleitos de Deus, né? Entre o povo de Deus. Então Jesus, sim, é o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, que ressuscitou no terceiro dia, né? Jesus é amor, Jesus é tudo isso que se a gente perguntar quem é Jesus Cristo para vocês hoje, né? Como nós já perguntamos no tema do assunto passado, né? Que a Bruna trouxe para vocês, vão surgir muitas respostas. Quem é Jesus Cristo para você hoje? Então, Jesus é amor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é sim, é tudo isso. E Jesus veio com essa missão de revelar o rosto divino do Pai, revelar o rosto de Deus para nós, e também com a missão de implantar o reino de Deus aqui na Terra para nós, né? E que reino é esse? É isso que nós vamos ver. O que significa reino de Deus, né? Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa leitura, o texto bíblico que vai embasar a nossa reflexão. Então, eu vou pedir que neste momento você se coloque numa posição confortável, que você possa abrir a tua Bíblia antes, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. E que você coloque nessa posição confortável, se quiser fechar os seus olhos, o Jean vai proclamar a palavra para nós. Vamos ver o que esse texto vai trazer para nós, para iluminar a nossa reflexão. Por isso, pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o seu Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, versículo 25, de 31 a 46. O juízo final. Quando o Filho do Homem voltar à sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos do meu Pai,
tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isto a um dos pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Mensagem do Reino de Deus. O Reino de Deus é o centro da pregação de Jesus, o Filho de Deus, venham para anunciar e realizar este reino. Jesus, quando se dirigia a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou o seu tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Na verdade, não há uma definição exata para definirmos o reino. Precisamos prestar atenção à pregação de Jesus e às suas atitudes. Ao rezarmos o Pai Nosso, conseguiríamos fazer uma síntese. O reino de Deus é um mundo novo, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor, sem um mundo onde prevalece a justiça, fraternidade, paz, a verdade e o amor. Enfim, Jesus vem para pregar a este mundo um anúncio novo e uma nova relação entre Deus e o homem. Contudo, hoje, há uma série de tendências na atualidade, no mundo, em se confundir o reino de Deus com o reino dos homens. Como se o bem-estar fosse a nossa concretização do reino de Deus. Mas muitos de nós hoje estamos enganados. O reino de Deus não se opõe ao reino dos homens, nem pelo contrário, mas desde que este reino esteja de acordo com a vontade de Deus. Os cristãos devem saber distinguir entre crescimento dentro do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade, que estão empenhados, todos estamos empenhados. Essa definição não é uma separação. A vocação do homem sempre será a vida eterna. Mas ela não suprime, mas reforça o dever de acionar todos nós, as nossas forças recebidas do nosso Criador, para servir ao mundo com justiça e paz. Há hoje, em muitos países, onde o bem-estar é em geral, e acredito, a maioria das pessoas que acham que isso é o reino, não estão no reino de Deus, nem sabem o que é isso. Querem somente o paraíso terrestre, onde as suas leis prevalecem e aprovam o que Deus, na sua lei, desaprova.
Deus, por exemplo, não aprova o aborto, eutanásia, prostituição, pornografia, exploração sexual, etc. Nada disso está de acordo com o reino de Deus. O reino de Deus não acontece por imposição, não acontece pelo nosso esforço simplesmente. Nem vamos um dia herdá-lo por merecimento. O reino de Deus é um dom, é um presente de Deus. Cabe somente a nós apenas nos abrirmos para essa graça. A atitude de Deus é fundamental, porque seu amor é infinito pela sua criação. Jesus sabe e diz que o reino de Deus já está no meio de nós, mas disse a Pilatos que seu reino não era deste mundo. Com certeza, o que o reino de Deus vem estabelecer por completo, nós vamos entender e definitivamente completar na eternidade. Mas, ao serem pronunciadas por Jesus, o sentido do reino de Deus muda e adquire particularidades especiais. Era algo diferente. Não era simplesmente um discurso político ou religioso, mas sim um discurso transformador do ser humano integralmente. Jesus Cristo mostrou um rei de misericórdia, um reino de misericórdia e de amor gratuito. Desprezou a prática da lei pela lei e colocou acima de tudo o ser humano como centro da lei. Mas Deus mostra também pela natureza, como por um espelho. O mundo, a partir do seu movimento, da sua ordem, da sua beleza, revela a Deus como sendo a origem de todo o universo. O poder de Deus se revela para a manifestação de sua realidade invisível, seu eterno poder e de sua divindade, mas tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas e de tudo que criou. Santo Agostinho pede-nos para interrogarmos a beleza dos céus. Interroga todas essas realidades. Interroga a beleza do mar. Interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu. Interroga a beleza da terra. Todas essas realidades, todas elas te respondem. Olha-nos como são belas essas obras. Essas belezas são hinos de louvor. Essas belezas é a beleza do universo. E como é grande, basta contemplá-las. O que está escrito em cima e embaixo, e o que estão dizendo. O céu e a terra estão dizendo, fomos criados por Deus. Então, meus amados, Jesus vem nos mostrar um rosto misericordioso de Deus, né? Um Deus que se compadece com as nossas misérias, com as nossas... com tudo aquilo que nós somos, né? Deus nos quer todos participantes desta vida, mas a vida em plenitude, né? Então ele vem nos mostrar esse rosto amoroso de Deus Pai. Deus que é amor, é bondade, é compaixão, e ele quer uma vida digna para todos nós, né? Não é possível existir o reino de Deus, esse reino ser um reino para todos, enquanto existirem pessoas que vivem à margem da sociedade, como na época de Jesus, né? Jesus foi aquele que ele conviveu nas periferias e conhecia as mazelas do seu povo, né? Como as pessoas marginalizadas da época, principalmente os idosos, as crianças, as mulheres, as pessoas doentes, eram pessoas que não podiam conviver normalmente no meio da sociedade. Era uma sociedade machista, patriarcal, e que excluíam essas pessoas, né? E o que isso pode nos trazer para nós hoje? Jesus vem com essa missão de implantar o reino, mas ele pede que cada um de nós façamos a nossa parte. Por isso essa mensagem do Evangelho, né? Quando ele diz que vinde benditos de meu Pai, porque estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? Então Jesus quer nos dizer com isso, com essa parábola,
que nós precisamos fazer a nossa parte. Que o dia que nós tivermos que prestar conta a Deus da nossa vida, porque nós vamos ter que um dia prestar conta da nossa vida a Deus, Ele vai nos perguntar, não quantas orações eu fiz, não que as orações não sejam importantes, meus amados, as orações são o que nos aproxima de Deus, mas Ele vai querer saber quanto de amor eu doei nesta terra, né? Quantas pessoas eu fui capaz de olhar e ter compaixão e me compadecer delas. Então, o que eu fiz para que o meu próximo tenha vida em dignidade, que ele tenha vida plena, né? Então, veja, nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que eu deixo de fazer para o meu próximo é o que vai, talvez, me condenar. Porque na mesma parábola ele diz, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, pois tive com fome e não me deste de comer, tive com sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, estive preso e não foste me visitar. Então, Jesus deixa isso muito claro para nós. O reino de Deus só é possível se eu, você e cada um de nós fazermos a nossa parte também. Então, Jesus vem nos apresentar o seu reino, né? Um reino de amor, de justiça e de dignidade para toda criatura humana, né? Nessa leitura do Evangelho, Jesus deixa claro para nós qual deve ser a nossa opção, né? Se nós queremos nos salvar, nós precisamos ajudar o nosso irmão também a se salvar, né? Se nós quisermos fazer parte deste reino na eternidade, porque este reino de Deus iniciou-se com Jesus implantando este reino, Deus preparando já o povo do Antigo Testamento para a chegada do reino, Jesus vem para implantar este reino. Nós somos convidados a ajudar na implantação deste reino, fazendo a nossa parte como seguidores de Cristo, imitando Ele nas suas atitudes, imitando Ele na sua compaixão para com os pobres, sofredores e excluídos da nossa sociedade, aqueles que estão à margem, né? Esperando alguém que faça por eles, porque eles por si só não conseguem fazer, e era isso que Cristo fazia, né? Acolhendo os pecadores, os pobres, as pessoas em vulnerabilidade, né? Aquelas pessoas sem condições de sobreviver por si só, né? Ajudando a curar as feridas. Então, ele conta com a nossa participação para que todos façam parte deste reino, quando ele será implantado em plenitude, que será apenas na vida eterna, né? Ele começa aqui e o reino em plenitude será na vida eterna, onde haverá vida para todos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma música antiga que ela diz assim, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então nós não podemos ser cristãos só da porta para dentro da igreja, nós precisamos ser cristãos da porta para fora. Nós temos que fazer as nossas orações. Sim, a oração nos aproxima do Senhor. Precisamos participar da Santa Missa? Com certeza. A Santa Missa é um meio de salvação, né, onde nós vamos encontrar o Cristo na Eucaristia, né, nos sacramentos, né? Nós precisamos da vida sacramental, da vida litúrgica da igreja, mas nós precisamos também ter a ação. A palavra oração tem duas partes, orar e ação. Então, orar, estar na intimidade com Deus, se abastecer da Eucaristia, dos sacramentos, da vida em comunhão espiritual e agir. Agir aonde? Aonde eu estou, aonde eu vivo, com os meus, com a minha família, né? Eu preciso libertar-me do egoísmo de querer só para mim, né? Não posso contribuir, aliás, me desculpem, eu posso contribuir, minha contribuição, por mínima que seja, ela já pode ajudar o meu próximo, né? Não são quantas missas eu participei que vai me salvar, mas quantos copos de água eu deixei de dar que pode me condenar. Então eu preciso estar em comunhão, em oração com o nosso Senhor, mas preciso também agir, fazer a minha parte de cristão, imitando Cristo. É isso que Ele quer, que nós sejamos seguidores seus
e ajudá-lo a implantar este reino definitivamente aqui. Ele conta comigo, com você, com cada um de nós para fazermos a nossa parte. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos capacite para que nós sejamos agentes de transformação da vida humana aqui na terra. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos proteja e mantenha sãos e seguros, nos livre de todo perigo, de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.